No coração da Alfama, onde as ruas estreitas serpenteiam como veias antigas de uma Lisboa que ainda sussurra segredos ao vento do Tejo, Ana sentiu o primeiro corte da noite que mudaria tudo. A guitarra portuguesa tremia em seus braços enquanto sua voz, rouca e carregada de saudade, rasgava o ar enfumaçado do adega do fado. Ó mar malicioso, que levaste meu amor para além das ondas azuis, cantava ela, os olhos semicerrados, mas no instante em que a última nota morreu, um copo se estilhaçou contra a parede ao fundo do salão. Não era parte da encenação dramática do fado, era real, cru, um grito de raiva de um homem embriagado que berrou: mulheres como vocês não cantam aqui. Saiam suas aberrações. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer lamento fadista. Sofia, sentada na primeira mesa, ergueu-se como um raio, os punhos cerrados, o coração batendo no ritmo acelerado das castanholas que ninguém ousara tocar. Cale-se, seu idiota. Aqui é fado, não ódio, rebateu ela, a voz firme como o pavimento de calçada portuguesa sob seus pés. Mas Ana, paralisada, viu nos olhos do agressor o reflexo de todos os fantasmas que a perseguiam, o pai conservador de Sintra, as noites em que escondera sua essência sob camadas de tradição e agora, esse estranho que ecoava o pior dela mesma. Sofia puxou para os bastidores, o braço ao redor de sua cintura num gesto protetor que durou um segundo a mais do que a amizade permitia. Naquele abraço fugaz, sob o cheiro de vinho do Porto e tabaco velho, Ana sentiu o mundo inclinar, não de medo, mas de uma promessa perigosa, amor ou ruína. Era o outono de 2025 e Lisboa, com suas 7 colinas eternas, vestia-se de folhas avermelhadas que dançavam ao sabor do vento atlântico. Ana e Sofia haviam-se conhecido 3 anos antes, numa noite chuvosa no Bairro Alto, quando ambas audicionavam para o mesmo posto de fadista na Tasca do Chico. Ana, de 28 anos, vinda das raízes camponesas de Évora, onde o fado era mais lamento rural que espetáculo urbano, chegara a Lisboa com uma mala de sonhos e uma guitarra herdada da avó, que cantara para pescadores no Alentejo. Seus olhos verdes, como os vinhedos de uma quinta alentejana ao pôr do sol, escondiam uma vulnerabilidade que só a música libertava. Sofia, 30 anos, filha de imigrantes cabo-verdianos que se estabeleceram no cais do Sodré, trazia o ritmo das ilhas africanas misturado ao fado lisboeta, sua voz era um oceano de contrastes, grave e ondulante, como as marés que batiam nas falésias da costa. Elas se tornaram inseparáveis, dividiam um apartamento apertado no Chiado, com vista para a estátua de Camões, e ensaiavam até o amanhecer, rindo das letras que falavam de amores perdidos enquanto dividiam uma garrafa de ginginha. Mas naquela noite no adega do fado, algo se quebrou além do copo. Ana, ainda tremendo, encostou a testa na parede úmida dos bastidores, o placo de madeira rangendo sob seus dedos. Porque isso sempre acontece, Sofia? Eu só canto o que sinto. O que eu sou. Sofia, limpando um corte superficial no braço de Ana com um pano embebido em aguardente, parou. Seus dedos morenos traçaram a pele clara da amiga, um toque que enviou arrepios não de frio, mas de algo mais profundo, como as raízes de uma oliveira centenária se entrelaçando na terra. Porque o mundo ainda não aprendeu a saudade sem julgar, Ana. Mas nós? Nós cantamos para curar isso. Seus olhos se encontraram e no reflexo das lâmpadas a óleo, Ana viu não pena, mas um fogo, o mesmo que acendia as festas de São João, com fogueiras que purificavam o ar noturno. Elas não falaram mais. Em vez disso, Sofia pegou a guitarra e, sem violão ou viola, improvisou uma melodia baixa, um fado inventado ali, sobre 2 almas que se ancoram no caos do Tejo. Ana juntou-se a ela, harmonizando baixinho, e pela primeira vez, o salão, agora vazio exceto pelo dono limpando os cacos, ouviu não melancolia, mas esperança. Era o início de algo que nem o fado, com toda a sua dor, poderia prever. Os dias seguintes foram um redemoinho de rotina e tensão sutil. Lisboa acordava com o sino da Sé de Lisboa e quando pelas ruelas, e Ana e Sofia caminhavam juntas para o mercado da Ribeira, comprando bacalhau fresco e azeitonas pretas, trocando piadas sobre os turistas que confundiam fado com flamenco. Elas acham que somos ciganas de Sevilha, ria Sofia, imitando um sotaque exagerado, enquanto Ana revirava os olhos, mas sorria, um sorriso que chegava aos cantos da boca como o sol se esgueirando entre nuvens no céu de Monsanto.
No apartamento, as paredes ecoavam com ensaios. Ana ensinava a Sofia os ritmos tradicionais do fado de Coimbra, mais romântico e menos rasgado, enquanto Sofia introduzia toques de morna cabo-verdiana, suavizando a melancolia com um balanço africano. O fado é saudade, mas saudade pode dançar, dizia Sofia, girando Ana pela sala minúscula, as saias rodopiando como bandeiras no vento de Cascais. Contudo, sob essa leveza, Ana carregava um peso invisível. Seu passado não era só o Alentejo conservador, onde o pai, um viticultor devoto, a criara para casar com um rapaz da vizinhança e perpetuar a família. Aos 20 anos, Ana fugira para Lisboa após um romance fugaz com uma prima distante, um segredo que terminara em sussurros e olhares acusadores na missa dominical. Ela nunca contara a Sofia, não por falta de confiança, mas pelo medo de que a amiga, com sua própria bagagem de rejeição familiar, os pais cabo-verdianos, católicos fervorosos, haviam cortado laços quando ela assumira sua identidade, visse nela uma fraqueza. Sofia, por sua vez, protegia Ana como uma irmã mais velha, mas era uma proteção feroz, quase possessiva. Afastava fãs indesejadas nos shows, cozia sopa de tamboril quando Ana adoecia e uma vez, numa briga com um promotor que pagava menos às mulheres, Sofia ameaçara quebrar uma cadeira sobre a mesa dele. Ninguém mexe com minha Ana, murmurara ela depois, num tom que misturava orgulho e algo mais terno. Uma tarde de novembro, enquanto o ar carregava o cheiro de castanhas assadas das ruas, elas receberam um convite que mudaria o curso. Um festival de fado no Teatro Nacional de São Carlos, um palco lendário onde Amália Rodrigues outrora reinara. Vamos cantar juntas, como dueto, propôs Sofia, os olhos brilhando como as luzes do aqueduto das águas livres ao entardecer. Ana hesitou. Duetos fadistas eram íntimos, vozes entrelaçadas como amantes em lençóis de linho. Mas aceitou e nos ensaios a música as aproximou perigosamente. Sentadas no chão do apartamento, pernas cruzadas, Ana dedilhava a guitarra enquanto Sofia cantava versos que pareciam escritos para elas. No teu olhar encontro o mar que me perdeu, mas no teu toque renasço eu. Um dia, após uma nota particularmente harmoniosa, Sofia inclinou-se e beijou a têmpora de Ana, um beijo casto, mas que demorou, como o adeus de um navio deixando o porto de Belém. Ana congelou, o coração martelando como o sino da Torre de Belém, mas não recuou. Naquela noite, deitadas em camas paralelas no quarto apertado, o silêncio foi preenchido por confissões sussurradas, medos de não serem portuguesas o suficiente para o fado tradicional, saudades de mães distantes e, timidamente, o desejo de algo além da amizade. E se o fado nos unisse, Sofia? E se não fosse só música? A resposta veio num riso suave. Então que vem a tempestade, amor. Lisboa aguenta. O festival aproximava-se, e com ele, as primeiras fissuras. Ana recebeu uma carta, não um e-mail moderno, mas uma carta de papel amarelado, selada com cera vermelha, do pai. Volta para casa, filha. Há um homem bom esperando. Esquece essas tolices da cidade. As palavras cortaram como navalhas, evocando memórias de noites chorando sozinha no quarto de Évora, ouvindo o pai rezar o terço pela salvação dela. Ela escondeu a carta no fundo da gaveta, mas Sofia notou rubor em suas bochechas. O que foi, Ana? Fala comigo. Ana negou, mas o segredo plantou uma semente de dúvida. Poderia ela arriscar o amor com Sofia, quando o passado a chamava de volta como as sereias do Tejo? A magia do Teatro Nacional de São Carlos pairava como um véu de veludo sobre a noite do festival. O salão principal, com seus afrescos dourados e candelabros de cristal que capturavam a luz como gotas de orvalho em uma manhã de Sintra, estava lotado de uma multidão eclética, turistas com câmaras, intelectuais de óculos tortos e famílias lisboetas que viam no fado não entretenimento, mas catarse coletiva. Ana e Sofia, vestidas em trajes negros tradicionais, saias plissadas e xales de renda que evocavam as viúvas do fado clássico, esperavam nos bastidores, o ar pesado com o perfume de jasmins do jardim do teatro e o suor nervoso de performers. Respira, minha estrela lentejana, murmurou Sofia, entrelaçando os dedos nos de Ana num gesto que era ao mesmo tempo âncora e chama. Ana sorriu, mas seu estômago revirava como o mar em Cascais durante uma galerna. Quando seu nome foi anunciado, Ana e Sofia, em saudade partilhada, o aplauso foi morno no início, mas cresceu à medida que elas subiram ao palco.
A guitarra de Ana iniciou devagar um lamento solitário que falava de amores não ditos, e Sofia juntou-se com sua voz, um contraponto que transformava a dor em diálogo. Tu foste o fado que eu não pedi, mas que cantei com o coração aberto. Harmonizavam elas, olhos fixos uma na outra, ignorando a plateia. O público, cativado, silenciou. Era como se o próprio espírito de Amália pairasse no ar, abençoando aquela união improvável. No refrão final, Sofia estendeu a mão e Ana a tomou, um toque público, sutil, mas elétrico. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor, com assobios e olé, e quando como em uma tourada de Moiselle. Nos bastidores, o promotor as abraçou. Vocês são o futuro do fado. Convites para estrangeiro, Paris, Nova York. A euforia durou até o amanhecer. De volta ao Chiado, elas brindaram com vinho verde gelado na varanda, o Tejo serpenteando abaixo como uma fita de prata sob a lua. Viu? O mundo pode odiar, mas a música vence, disse Sofia, inclinando-se para beijar Ana, não na têmpora dessa vez, mas nos lábios, um beijo suave como a brisa de Oeiras, que se aprofundou devagar, explorando territórios de ternura que o fado sempre cantara em metáforas. Ana correspondeu, as mãos emoldurando o rosto de Sofia, sentindo a textura áspera da pele marcada pelo sol cabo-verdiano. Elas se amaram ali, não com urgência, mas com a paciência de quem reconstrói uma casa após um terremoto. Toques leves, sussurros de nomes entrelaçados, o som distante de um acordeão de rua pontuando o momento. Pela manhã, enroladas em lençóis floridos, Ana confessou: Eu te amo, Sofia. Como o Alentejo ama a terra seca, com tudo o que sou. Sofia, traçando padrões invisíveis no braço de Ana, respondeu: E eu a ti, como o mar ama a costa, às vezes furioso, sempre fiel. Mas o paraíso fadista era frágil como os azulejos rachados nas fachadas da Baixa pós-terremoto de 1755. Uma semana depois, durante um ensaio no Largo do Carmo, onde as árvores centenárias testemunhavam conversas sussurradas, Sofia recebeu uma ligação que a deixou pálida. Era de Luísa, uma ex-amante de Lisboa, uma fadista mais velha que cantara nos anos 90, antes da modernização do gênero. Eu vi vocês no festival. Cuidado, Sofia. O passado não perdoa. Lembra do que aconteceu em Faro? Ele sabe. Sofia desligou abruptamente, mas Ana, notando a tremedeira, pressionou. Quem era? Fala, por favor. Sofia hesitou, os olhos evitando os de Ana como um barco fugindo da arrebentação. Finalmente, revelou fragmentos. Anos atrás, em Faro, durante um verão de festivais, ela e Luísa haviam-se envolvido num romance apaixonado, mas turbulento. Luísa, casada com um homem influente na cena cultural alentejana, um produtor que controlava subsídios para o fado, traíra Sofia com uma promessa vazia de divórcio. Quando confrontada, Luísa negou tudo, espalhando rumores que quase destruíram a carreira de Sofia. Ela é instável, perigosa para as jovens. Sofia fugira para Lisboa, mudando de nome artisticamente, mas o medo de ser atraída seguira como uma sombra. Eu protejo você porque sei como dói ser exposta, Ana. Não quero que sofra o que eu sofri. Ana, chocada, sentiu uma pontada de ciúme misturada com paixão. Mas isso foi o passado. Nós somos agora. Elas se abraçaram sob o obelisco do Carmo, mas a semente da dúvida germinava. Nos shows subsequentes, Sofia cantava com uma intensidade feroz, como se desafiasse os fantasmas, mas Ana notava olhares furtivos para a porta, como se esperasse Luísa surgir das cortinas de veludo. E então, o passado atacou de verdade. Uma noite, após um dueto no Senhor Vinho, uma carta anônima chegou ao camarim. Sofia, diga a Ana sobre o bebê que você abortou em Faro. Ou eu conto ao pai dela. O mundo de Sofia desabou. Ela rasgou o papel, mas as palavras queimavam. Anos antes, o romance com Luísa resultara numa gravidez inesperada, um segredo enterrado com dor, pois Sofia, jovem e sozinha, escolhera o caminho da independência, mas o estigma assombrara. Eu ia-te contar, um dia, soluçou ela para a Ana, que a encontrou encolhida no chão. Mas como? Como proteger você de mim mesma? Ana, em vez de fugir, ajoelhou-se e a abraçou. Segredos não nos definem, Sofia. O fado canta deles para libertar.
Elas choraram juntas, o choro se transformando em uma canção improvisada, um fado de perdão que ecoou pelos becos da Alfama até o alvorecer. Mas o drama só começava. Luísa, movida por ciúme ao ver o sucesso do dueto, tramava nos bastidores, sussurrando para promoters e jornalistas locais. Rumores se espalharam como névoa do Tejo. Sofia tem histórico sombrio, Ana ingênua, sendo manipulada. O pai de Ana, alertado por um primo fofoqueiro, viajou de Évora para confrontá-la numa tarde chuvosa no Rossio. Eu sabia que Lisboa te corromperia. Essa mulher é veneno. Volta para casa ou corte tudo. Ana, de pé sob a estátua de Dom Pedro IV, sentiu o chão tremer como no grande terremoto. Pai, ela é meu amor. Meu fado. Ele partiu furioso, mas não antes de jurar: você escolherá família ou essa abominação. A pressão montava e Sofia, em sua ânsia de proteger, começou a se afastar. Talvez devêssemos pausar os shows, Ana. Pelo teu bem. Ana, ferida, via nisso uma traição sutil, não de Sofia, mas do medo que as separava. Numa noite de insonia, Ana vasculhou a gaveta e encontrou a carta do pai, juntando-a à memória dos rumores. Estamos sendo engolidas vivas, pensou ela, enquanto o sino da Basílica dos Mártires soava meia-noite. O inverno de Lisboa chegou como um manto de neblina, envolvendo a cidade em um abraço úmido que fazia as luzes do chiado piscarem como estrelas subaquáticas. Ana e Sofia, agora um casal aos sussurros nos becos escondidos da moraria, onde o fado nascera entre mouros e cristãos, lutavam para manter a chama acesa contra o vento contrário. Os shows continuavam, mas a plateia murmurava. Um crítico no Diário de Notícias escreveu: um dueto promissor, mas ofuscado por sombras pessoais. Sofia, lendo o artigo num café da Baixa com vista para o arco da Rua Augusta, amassou papel a Luísa. Ela está por trás disso. Eu sinto. Ana, bebendo seu galão quente, apertou a mão dela sob a mesa. Então enfrentamos juntas. Como as rainhas de Ourique na batalha. Mas internamente, Ana questionava: até onde ia a proteção de Sofia? Ultimamente, ela chegava tarde dos ensaios solo, cheirando a vinho e tabaco de casas de fado que não eram as delas. Onde você esteve? Perguntava Ana, e Sofia respondia com beijos distraídos: só trabalhando, amor. Para nós. A traição veio devagar, como a maré enchendo a praia de Carcavelos. Uma manhã, enquanto Ana comprava pão fresco na padaria do bairro, seu telefone vibrou com uma mensagem anônima, um link para um áudio. Tremendo, ela apertou play num banco do Jardim de Estrela. A voz de Sofia, inconfundível com seu sotaque cabo-lisboeta, ecoou: Luísa, eu não posso mais. Ana é diferente. Mas se você contar sobre Faro, ela me deixará. Por favor, cale-se. Seguida da risada fria de Luísa: ou você volta para mim, ou eu destruo tudo. Lembra como eu te protegi antes? Agora, proteja a si mesma. O áudio terminara aí, mas para Ana era o fim do mundo. Lágrimas quentes escorreram enquanto ela corria de volta ao apartamento, o pão caindo no pavimento molhado. Encontrou Sofia dormindo, o rosto sereno como uma madona de azulejo. Traidora, gritou Ana, jogando o telefone na cama. Sofia acordou sobressaltada, os olhos arregalados. Ana não é o que pensa. Eu fui confrontá-la, só isso. Para acabar com os rumores. Mas as palavras soavam vazias, e quando as mentiras que Luísa contara anos antes. Ana, o peito apertado como se o fado estrangulara, pegou sua guitarra e saiu porta afora, correndo pelas escadarias da Glória até o mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como um espelho partido. Ali, sozinha com o vento salgado, ela cantou para vazio, um fado improvisado de perda, voz quebrada e quando contra as paredes de pedra. Amor que vem como onda, vai como furacão, deixando só conchas vazias na areia do coração. Turistas pararam, filmando, mas Ana não via. Via só a traição de Sofia, que não era física, mas emocional. O segredo compartilhado com a ex, a dúvida semeada sobre sua lealdade. Horas depois, Sofia encontrou lá, exausta, o chão encharcado. Eu gravei aquilo para ter prova, Ana. Luísa me chantageava. Eu ia te contar hoje.
Mas Ana, ferida além das palavras, recuou. Prova? Ou desculpa para reviver o passado? Você me protege como se eu fosse frágil, mas me quebra com seus silêncios. O confronto se arrastou por dias, um drama digno das telenovelas que as avós portuguesas assistiam na RTP. Sofia, desesperada, procurou ajuda em lugares improváveis. Consultou a avó materna, uma curandeira cabo-verdiana que vivia em Chelas, misturando ervas africanas com orações à Nossa Senhora da Conceição. O amor é como o grog, forte, mas precisa de fogo para aquecer, aconselhou a velha, entregando um frasco de infusão. Sofia bebeu, mas o fogo interno ardia de culpa. Enquanto isso, Ana refugiou-se na casa de uma tia em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, onde o passado glorioso de Portugal, descobrimentos, império, contrastava com sua confusão presente. Lá, ela compôs sozinha versos sobre amores traídos como bandeiras rasgadas em batalhas navais. O pai ligou, voz grave como o sino do mosteiro. Viu? Eu avisei. Deixa e volte. Há perdão aqui. Mas Ana, olhando para o monumento a Vasco da Gama, pensou, explorar mares é arriscar naufrágio. Eu escolho o risco. O ponto de ruptura veio no Natal, quando Lisboa se iluminava com as luzes da Avenida da Liberdade e o cheiro de rabanadas enchia o ar. Sofia, sozinha no apartamento, decorou uma pequena árvore com enfeites de conchas de alcochete, esperando um milagre. Em vez disso, Luísa apareceu à porta, elegante em um casaco de lã vermelha, os cabelos grisalhos presos num coque que evocava fadistas antigas. Eu vim acabar com isso, Sofia. Mas só se você admitir, ainda me ama. Sofia, o coração em fúria, a empurrou para dentro. Saia. Você destruiu o suficiente. Mas Luísa, astuta, jogou a cartada final, uma foto antiga de Sofia grávida em Faro, com uma dedicatória, para o nosso segredo eterno. Publique isso e Ana nunca mais te olhará. Ou junte-se a mim no sul. Sem ela... Sofia, tremendo, agarrou a foto e a rasgou, mas as lágrimas traíram sua resolução. Eu amo Ana. Vá embora e leve seu veneno. Enquanto isso, Ana, impulsionada por uma coragem nascida da saudade, voltou a Lisboa num trem da Fertagus, o coração batendo no ritmo das rodas sobre os trilhos. Ela invadiu o apartamento na véspera de Natal, encontrando Sofia encolhida no sofá, cercada de papéis rasgados. Eu ouvi tudo, mentiu Ana, tendo na verdade seguido um instinto. Não, ela não ouvira, mas viu nos olhos de Sofia a verdade, luta, não rendição. Elas se abraçaram ali, no chão frio, chorando como crianças no presépio da Sé. Perdoa-me, Ana. Eu protegi demais, traí sem querer. Ana, beijando suas lágrimas, sussurrou, o fado é traição e volta. Nós voltamos. Naquela noite, sob as estrelas de Lisboa, elas cantaram para a cidade vazia, um dueto de reconciliação, vozes unidas contra o vento. Mas o drama não terminava com o perdão. Luísa, humilhada, escalou o conflito, vazou o áudio editado para um blog de fofocas culturais, distorcendo para sugerir que Sofia tramava contra Ana. Os rumores explodiram como fogos de artifício na passagem de ano, cancelamentos de shows, olhares acusadores nos mercados e o pai de Ana cortando contato definitivo. A sociedade lisboeta, com sua fachada progressista mas raízes católicas profundas, dividiu-se. Alguns viam nelas pioneiras do fado quer, outros, escândalo. Sofia e Ana, isoladas, encontraram refúgio na comunidade, uma rede de artistas LGBTQ+, no Bairro Alto, que organizaram um show solidário no Music Box, um espaço subterrâneo onde o fado se misturava à eletrónica moderna. A primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de independência, com jacarandás roxos florescendo nas avenidas e o aroma de espiga de mar fritando nas tasquinhas do cais do Sodré. Ana e Sofia, fortalecidas pelo inverno de provações, emergiram como uma força nova no fado. Seu dueto, agora batizado de Fado das Duas Almas, incorporava elementos pessoais, letras sobre traições curadas, proteções que viram prisões e amores que renascem como o Tejo após a cheia. O show no Music Box foi um triunfo underground, o porão lotado de jovens com tatuagens de sardinha portuguesa e bandeiras arco-íris, cantando junto versos que ecoavam suas próprias lutas.
No escuro da noite lisboeta, encontramos luz na voz da outra, harmonizavam elas, e o público, em êxtase, ergueu copos de moscatel em brinde. Sofia, no palco, olhou para Ana com olhos que diziam mais que palavras: "Você é minha pátria." Contudo, o passado, como o fado, insistia em retornar. Luísa, não contente com o vazamento, viajou para Lisboa disfarçada de aliada, infiltrando-se num ensaio privado no Fado em Graça. Lá, sob o teto abobadado pintado de cenas moriscas, ela se aproximou de Ana durante uma pausa. Eu sei o que Sofia escondeu. Não o bebê, algo pior. Em Faro, ela não só abortou, ela mentiu para mim, dizendo que era meu para me prender. Agora faz o mesmo com você. Ana, o estômago revirando como vinho azedo, sentiu o chão de mosaico inclinar. Por que me contar agora? Luísa, com um sorriso viprino, sussurrou: "Porque eu a amo ainda. E você merece verdade." Ana fugiu para o banheiro, vomitando não de enjoo, mas de dúvida renovada. Sofia, notando a ausência, encontrou-a lá, pálida como os fantasmas de Óbidos. O que ela disse? Ana, entre soluços, repetiu as palavras. Sofia desabou: "Mentira. Era nosso, sim, mas eu nunca aprendi. Ela que manipulou tudo." O conflito escalou para um clímax digno das óperas que ecoavam no São Carlos. Dias depois, durante uma entrevista na Antena 1, uma rara oportunidade para promover o dueto, Luísa invadiu o estúdio, fingindo ser uma fã arrependida. Com microfones ao vivo, ela despejou: "Sofia destruiu minha vida em Faro. Gravidezes falsas, traições. Ana fuge enquanto pode." O país parou, rádios retransmitiram, jornais como o Público estampavam manchetes: "Escândalo no Fado, amor ou intriga?" Sofia, no estúdio adjacente, ouviu tudo e irrompeu, voz trêmula mas firme: "Basta de mentiras, Luísa. Faro foi dor compartilhada, não armadilha. Eu escolhi Ana porque ela me vê como sou, não como troféu." Ana, dividida entre o pavor e a lealdade, pegou o microfone. O fado ensina que segredos machucam, mas verdades libertam. Sofia, eu acredito em nós. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos espontâneos dos técnicos e a entrevista virou confissão nacional. Elas contaram tudo: o romance, a perda, a proteção excessiva que virara dúvida. O backlash foi feroz. Shows cancelados, o pai de Ana enviando uma carta final: "Você escolheu o pecado. Não há volta." Amigas comuns se afastaram e Sofia, numa noite de desespero, considerou fugir para Cabo Verde, onde a família materna talvez a acolhesse. "Eu te protejo indo embora, Ana. Livre-se de mim." Mas Ana, agora a protetora, a encontrou no aeroporto de Portela, malas na mão. Não. O amor não é fuga, é enfrentar o temporal juntos. Elas voltaram de táxi, o arco do triunfo iluminado como um portal de redenção, e naquela viagem, Ana revelou seu próprio segredo: "Eu também tenho um passado. Em Évora, eu amei uma mulher e a perdi para o medo familiar. Eu te escondi a minha fraqueza para não te sobrecarregar." Sofia, lágrimas escorrendo, riu: "Então somos duas tolas saudosas. Vamos cantar isso." O humanismo emergiu na reconstrução. A comunidade lisboeta, tocada pela vulnerabilidade, organizou um concerto beneficente no Convento do Carmo, ruínas que simbolizavam resiliência pós-desastre. Sob o céu estrelado, com o Tejo murmurando ao fundo, Ana e Sofia subiram ao palco improvisado. Não cantaram fado tradicional, mas um novo, de traição a abraço, uma balada que misturava guitarra portuguesa com percussão africana, letras sobre segredos partilhados como vinho em taças unidas. A multidão, famílias, ativistas, até ex-críticos, cantou junto, e Luísa, na plateia anônima, chorou pela primeira vez, um choro de liberação. Dias depois, ela se desculpou publicamente num post no Instagram, admitindo ciúme como seu próprio fado não cantado. Ana e Sofia, curadas, expandiram seu amor para além do palco. Adotaram uma cadela abandonada de Alfama, batizada Saudade, e plantaram uma oliveira no quintal de uma casa modesta em Oeiras, simbolizando raízes profundas.
O pai de Ana, suavizado pelo tempo e por uma carta dela cheia de fotos e versos, visitou numa Páscoa, hesitante mas aberto. Eu errei, filha. Ensina-me esse fado teu. Ele partiu com um abraço, prometendo voltar. O verão de 2026 banhou Lisboa em ouro líquido, com o sol dançando sobre as águas do Tejo como notas de um fado alegre, raro, mas possível. Ana e Sofia, agora ícones discretos de uma revolução suave no fado, viajavam pelo país, de Porto a Faro, levando seu dueto para quintas alentejanas e praias algarvias. Em cada parada, elas teciam histórias com o público, não só canções, mas conversas pós-show sobre como o amor quer florescia nas sombras da tradição portuguesa, como era subindo pelas paredes do Castelo de São Jorge. O fado não é só dor, diziam elas. É a ponte para a alegria. Sofia, com sua herança mista, introduzia workshops de morna fado para jovens imigrantes, enquanto Ana, enraizada no Alentejo, contava lendas de moras encantadas que amavam além dos géneros. Mas o verdadeiro teste veio em setembro, durante o Festival do Fado no Coliseu dos Recreios. O palco, vasto como um mar interior, sediava lendas vivas, fadistas de cabelos brancos que viam nelas a renovação que Amália sonhara. Contudo, o passado sussurrava uma última ameaça. O produtor de Luísa, marido dela e magnata cultural, boicotava o evento, ameaçando cortar fundos se o dueto subisse. Tradição não é escândalo, rosnava ele em reuniões fechadas. Luísa, redimida mas ainda casada num casamento de conveniência, confrontou: deixas cantar. Ou eu conto tudo sobre nós. Ele cedeu, relutante, e o show prosseguiu. Na noite fatídica, com o Coliseu lotado, 2.000 almas sob o teto pintado de sãos mitológicos, Ana e Sofia enfrentaram o ápice. Vestidas em trajes modernos com toques tradicionais, Ana num vestido negro com bordados de azulejos, Sofia numa blusa branca com estampas cabo-verdianas, elas abriram com saudade partilhada, mas o clímax foi Renascimento no Tejo, uma peça original sobre traição transmutada em força. Vozes entrelaçadas, guitarra chorando, viola rugindo, o público se ergueu em ovação antes do fim, um mar de mãos que aplaudia não só música, mas a humanidade crua. No encore, Ana dedicou à plateia, para todos que protegem demais por medo de perder. O amor é vulnerável, mas invencível. Nos bastidores, lágrimas e abraços, Luísa esperava, sozinha, com um buquê de jasmins. Eu errei feio. Mas ver vocês me curou. Elas a perdoaram num círculo de 3 que fechava o ciclo, não rivais, mas sobreviventes. O produtor, humilhado pelo sucesso, retirou-se da cena, abrindo espaço para vozes novas. Com o festival, veio o reconhecimento, um contrato para um álbum, Fado das Sombras Iluminadas, gravado nos estúdios da Valentim de Carvalho em Passos de Ferreira. As faixas misturavam tradição e inovação, um feat com uma artista trans de Coimbra, outra com ritmos de batuque cabo-verdiano. O lançamento, numa festa no Lisboa Factory com vistas para o Rio, reuniu amigos, a tia Diana de Belém dançando com a avó de Sofia, ativistas do ILGA Portugal brindando com Porto Townie. O pai de Ana, presente pela primeira vez, ergueu um copo trêmulo. Eu não entendo tudo, mas vejo amor nos seus olhos. Isso basta. A vida pós-álbum foi um fluxo sereno, como o Tejo em calmaria. Ana e Sofia compraram uma casa em Alfama, um sobrado com varanda para as Ruelas, onde o fado nascia espontâneo. Saudade, a cadela, corria atrás de gatos vadios, enquanto elas compunham na sala, janelas abertas para o cheiro de sardinhas grelhadas no São João. Viagens marcaram o ano, um retiro em Sintra, onde Ana reconciliou-se fully com o pai numa quinta de vinhos, provando néctares alentejanos sob carvalhos ancestrais, uma visita a Cabo Verde com Sofia, onde ondas do Atlântico lavaram as últimas cicatrizes, e a família materna as recebeu com danças e pratos de cachupa. Num outono dourado, elas adotaram formalmente o amor, uma cerimônia simples no cartório do Chiado, com alianças de prata martelada inspiradas em joias lusitanas antigas. Amigas cantaram um fado customizado, e o Tejo testemunhou votos. Eu te protejo não com segredos, mas com verdade. No teu fado, encontro meu lar. O banquete, numa tasca escondida, celebrou com cataplana de marisco e conversas até o amanhecer.
2 anos passaram e Lisboa, eterna testemunha, via Ana e Sofia como pilares de uma nova era fadista. Seu álbum triplicou vendas, inspirando duetos que era em Porto e Coimbra e documentários na RTP sobre o fado além da saudade heteronormativa. Elas mentoravam jovens, uma rapariga de Setúbal com voz de anjo, mas medo de assumir, um rapaz trans de Braga que misturava fado com indie rock. Cantem sua verdade, aconselhavam, pois o fado é espelho da alma portuguesa, diversa, resiliente, humana. O humanismo da jornada culminou numa tragédia suave que o fado transforma em lição. Luísa, livre do casamento tóxico, fundou uma casa de fado em Faro dedicada a artistas marginalizadas, mas o câncer veio rápido, como uma galerna inesperada. Em seu leito no Hospital de Lisboa, ela chamou Ana e Sofia. Eu fui o vilão do nosso fado. Mas vocês me ensinaram o refrão, perdão. Elas cantaram para ela um lamento baixo de estranha forma de vida e Luísa partiu sorrindo, legando a casa para elas gerirem. O funeral, na praia da Caparica, foi uma celebração, vozes e canto sobre as ondas, conchas como notas musicais na areia. Para Ana e Sofia, a perda reforçou o laço. Elas expandiram a Casa de Faro, transformando-a num centro cultural onde fado se entrelaçava com morna, flamenco e ritmos globais, um tributo à miscigenação portuguesa dos descobrimentos à diáspora moderna. O pai de Ana, agora avô honorário para as jovens mentoradas, visitava mensalmente, trazendo queijos de Serpa e histórias de Évora que ele recontava sem julgamento. Numa noite de verão, de volta à varanda de Alfama, com saudade ronronando aos pés, elas assistiam fogos sobre o Tejo, não de festa, mas de um casamento próximo. De melancolia para amor, murmurou Ana, mão na de Sofia. E de volta, em ciclos. Sofia sorriu, beijando-a devagar, mas nosso ciclo é de luz. Como Lisboa ao amanhecer. Assim, o fado delas continuou, não sem dor, mas com a sabedoria de que proteção verdadeira é partilhar o fardo, segredos são pontes queimadas para a liberdade, e amor, em sua forma mais humana, é o canto que une o que o mundo separa. Em Lisboa, onde o Tejo beija o Atlântico, duas vozes ecoam eternas, de amigas a amantes, de sombras a estrelas.